Shalom, graça e paz, povo abençoado, Deus abençoe você, querido, querida, que essa manhã seja uma manhã vitoriosa para você. Eu já profetizo isso na sua vida, porque Deus é bom e o diabo é que não presta. Deus é bom, te ama e tem propósitos maravilhosos para a sua vida. Se todo homem, se toda mulher soubesse que Deus tem planos de vitória, planos de bênção, planos de paz para nós. Irmão, as pessoas precisam saber disso. Então, estamos aqui toda manhã. Nos ajude compartilhando, comentando, curtindo e levando essa palavra para mais pessoas. Hoje eu quero ler com você Mateus capítulo 12. Jesus diz assim: Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo acabará em ruína, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus fazia muitos milagres e as pessoas admiravam Jesus curando, expulsando demônios. Você sabe que Jesus aqui no texto curou um endemoniado. Como é que ele curou o endemoniado? O cego e mudo. A pessoa era cega e muda por causa de um demônio. É o texto que está dizendo. Então existem doenças que são oriundas de demônios. E quando Jesus expulsou o demônio, ele curou, ele começou a ver e falar. E aí a multidão começou a dizer assim: esse aí expulsa demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Vai tu ver, né, irmão? Que coisa, as pessoas... Jesus estava fazendo, libertando uma pessoa, curando uma pessoa, e eles, por inveja, porque eles não tinham poder para fazer isso, diziam então que Jesus fazia milagres através de demônios. É mais fácil acreditar para eles no poder dos demônios do que no poder de Deus. E aí Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse: olha só, todo reino dividido vai cair, toda casa dividida vai acabar, vai perecer. E Jesus estava falando isso, dizendo, se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido e ele vai ser destruído. Mas Jesus aqui nos ensina algo muito importante que eu quero compartilhar isso com você. Um princípio que Jesus disse, que é o princípio da unidade. Porque muitas casas estão divididas, sim. Muitos casais estão divididos, muitas igrejas estão divididas, muitas pessoas estão vivendo um reino dividido, uma casa dividida. E o que elas vão experimentar é ruína, é fracasso. Por quê? Porque o Senhor nos chamou para a unidade, para sermos um, para nos unirmos com Cristo, para nos unirmos com fé em Jesus e caminharmos num só propósito. Caminharmos unidos num só propósito. Um reino dividido contra si mesmo, ele vai perecer, ele vai ser destruído, ele vai ser aniquilado. Então é a máxima, né, da política e das conquistas, dividir para conquistar. Então, você marido, precisa ser um com a sua esposa. Você esposa, precisa ser um com seu marido. Filho, seja um com seus pais. Na sua empresa, na sua equipe de trabalho, precisamos ser um. Precisamos trabalhar para estarmos juntos. E não cada um puxando para um lado. Cada um puxando para um lado. Como é que você está nessa manhã na sua casa? Talvez você está ouvindo essa palavra chateada com alguém na sua casa. Não está falando com o irmão, não está falando com a mãe, não está falando com o pai, não está falando com o marido. Né? Então nós precisamos entender isso. Um reino dividido, ele acabará em ruína. Uma casa dividida, uma cidade dividida contra si mesmo
não subsistirá. Veja que o Senhor diz, dividida contra si mesmo, porque também é uma estratégia de conquista organizar. Então, às vezes, a organização nos leva a focos distintos, né? A direções distintas, mas em prol de um propósito só. Um grande exemplo disso para mim é a reedificação do muro de Jerusalém, quando Neemias ele dividiu o povo. Cada um construiu diante da sua casa, mas todos estavam atentos a um comando. Amados, estar unido em unidade significa que a gente está debaixo de um só comando, de uma só palavra, sabe, de uma só direção. Como é difícil isso nos ambientes, porque isso significa seguir a liderança, ouvir a voz de comando, ouvir, sabe, estar trabalhando mesmo quando aquela não é necessariamente a sua opinião, a sua vontade. Tem pessoas que só fazem aquilo que ela tem vontade. A gente não faz aquilo que tem vontade, querido. A gente faz aquilo que é necessário. Essa é a vida dos adultos. Quem faz aquilo que tem vontade é a criança, é o imaturo. O maduro, ele faz aquilo que precisa fazer. Ele faz aquilo que ele tem que fazer. Mesmo que ele não queira, mesmo que ele não goste, mesmo que ele naquele momento não concorde, ele sabe que dentro de uma visão ele está alinhado em unidade e a vitória vai vir. Não é assim? Então nós precisamos caminhar assim. Não deixe que o inimigo entre no seu coração com setas de divisão, de desunião, de desacordo, de desarmonia. Não. Busque ser alguém que trabalha em unidade, em harmonia, em acordo, em comunhão. É importante isso. Por quê? Porque Satanás, ele é aquele que traz a desunião. Ele é aquele que vem para roubar e para dividir para roubar. Dividir para conquistar. Ele vem porque ele sabe que ele, assustando o rebanho, ele dispersando as pessoas, ele tem muito mais facilidade de alcançar o seu êxito. Então não seja uma presa fácil, seja alguém unido, em união, focado e em unidade. Deus abençoe você nessa manhã. Que essa palavra seja relevante na sua vida e faça diferença nesse dia e na tua caminhada. E como eu já pedi no início, nos ajude compartilhando e divulgando esse vídeo. Um beijo no seu coração, uma manhã maravilhosa para você, sua casa. Deus lhe abençoe e prospere em nome de Jesus. Shalom!